Bem, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, a Igreja Romana afirma que foi fundada por Jesus Cristo e que é a única verdadeira. Quem já não cansou de ouvir isso, eu ouvi isso minha vida toda, tá? Em verdade, a Igreja de Cristo, formada pelo povo de Deus, não pertence a casas com placa na frente, pois, conforme Atos 7:48, ele diz, está escrito que, olha, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Está entendendo? Na verdade, bem antes do catolicismo, já haviam muitas igrejas fundadas pelos apóstolos, nos diversos lugares. Inclusive, Pedro foi o fundador do primeiro aprisco, o primeiro reduto de cristãos em Cafarnaum, onde morava, que seria então a primeira igreja, tá? Jesus Cristo jamais apontou nenhuma religião, jamais citou Roma, ao contrário, afirmava, conforme ele falou em Mateus 18:20, ele disse, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, tá? E não necessariamente em um prédio com placa de entrada, tá? Com plaquinha lá na entrada com nome, tá? Com a placona, então, né? Inclusive, se atentarmos às verdades bíblicas, tá? O berço do cristianismo foi, sem dúvidas, Jerusalém. Foi em Jerusalém que Cristo mais proclamou seu evangelho. Foi em Jerusalém onde ele mais operou milagres. A maioria dos seus apóstolos eram de Jerusalém. E em Mateus 21 você vai conferir também que a entrada triunfal de Jesus, quando toda a população presente foi colocando as vestes para pôr como tapete, né? Que ele, montado na jumentinha, entrou e com palmas, né? Com ramos, né? Foi aonde? Em Jerusalém, tá? E quando Jesus apareceu para os apóstolos, após ressuscitado, advertiu a todos que não se afastassem de Jerusalém até o Pentecostes, até receberem a descida do Espírito Santo sobre eles. E só então saíram a pregar a palavra de Deus em todas as regiões possíveis, inclusive se espalhou para toda a população do planeta. Portanto, a raiz, o tronco, vamos voltar, então, a semente, a raiz, o tronco do cristianismo foi Jerusalém, meus irmãozinhos. E a partir de lá se propagou, ramificou o Evangelho de Cristo para todas as nações, chegando até nós. A Igreja Católica afirma ser a única Igreja de Cristo diante do fato de Pedro ser morto em Roma. Inclusive construíram a Basílica de São Pedro sobre o túmulo de Pedro, não é verdade? Ele que foi justamente assassinado sob o poder romano, assim como a maioria dos apóstolos, inclusive o próprio Jesus Cristo lá em Jerusalém. Agora eu pergunto, Pedro é mais importante do que Jesus Cristo? Que o fato dele ter sido morto e enterrado e terem feito a capela de São Pedro em cima dele é motivo para Roma virar o centro do cristianismo? Ele é mais importante do que Cristo? Claro que não. E se apegarmos nesse pretexto, é mais um motivo para determinar de que o berço do cristianismo e o centro do cristianismo, acredite ou não, é Jerusalém. Pois foi em Jerusalém que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e inclusive ressuscitado. Pedro não ressuscitou não, foi Jesus Cristo. Implantando assim a novidade de vida. Em Jerusalém nasceu a grande oportunidade de, após a reconciliação com o Pai Santíssimo, fazermos parte do rebanho de eleitos ao reino eterno. Alguma dúvida sobre isso? Não obstante, Jesus jamais determinou que Roma, capital do império na época, que tiranizava justamente o povo judeu, seria o centro do cristianismo. Tanto que, em seu evangelho, Jesus sequer se referiu a Roma uma únicazinha vez. Podem procurar, meus irmãozinhos. Me desmintam. Portanto, a história de que Pedro teria sido o primeiro Papa, assim como a Igreja Católica teria sido a única fundada por Jesus Cristo, nada tem a ver com as verdades bíblicas, e sim invenções de homens. Como sempre advirto, meus irmãozinhos particularmente católicos,
Desperta enquanto é tempo, em nome de Jesus. Amém.